Já estamos de volta aqui com o nosso cotidiano, na nossa sala, nesta terça-feira sensacional. Você de casa, claro, acompanhando o nosso programa. E olha, um assunto agora é de extrema importância e você sabe que o cotidiano abre as portas aqui para cultura e educação. Eu estou sabendo de um projeto Circuito de Educação e Cultura que acontece e hoje o meu convidado vai conversar com a gente, vai falar sobre este assunto. Ele é um dos responsáveis aí por todo o sucesso desse projeto. É o Fernando Ramos que está aqui na nossa sala. Muito boa noite, Fernando. Tudo bem? Como vai, João? Prazer. Seja bem-vindo. Obrigado por ter vindo aqui ao nosso programa. Que é esse, é um prazer. Para a gente bater um papo, conversar um pouco sobre esse projeto, que eu sei que está aí ajudando muita gente, está dando o que falar, não é? Na linguagem aí do nosso povo. E eu queria, como é que você chegou nesse conceito de projeto e hoje aí já está bombando, né? Trazendo cultura e cidadania para muita gente? Sim. Na verdade, a gente tem que voltar um pouquinho no tempo, né? Há 3 anos. Esse conceito de projeto, ele já existe em vários países do mundo. Ele está ligado a uma empresa canadense que trabalha e desenvolve o conceito do entretenimento educacional, tá? Que se chama Mad Science, a ciência maluca. É uma grande instituição que tem essa presença em... São 30 países. 30 tá? países? 30 países. O mesmo tipo de projeto, mesmo tipo o qual de você projeto. trouxe para o Brasil hoje. Exatamente. E esse projeto, ele tem como objetivo levar conhecimento, principalmente para as escolas. Municipal, estadual, todas? Na verdade, todas. No nosso caso aqui no Rio de Janeiro, do Circuito Cultural da Cidadania, nós estamos fazendo isso para a rede municipal. Legal. Tá? É um projeto que foi aprovado pelo ISS, pela renúncia fiscal do ISS, e ele conta com 3 importantes empresas que são o Grupo Libra, o Metrô e a Estácio, né? O Grupo Estácio, exatamente. São instituições que têm uma ligação forte com a educação, que tem um grande comprometimento com a educação. Então, elas viram nesse projeto uma forma de se aliar em prol de uma boa causa, né? Certo. E há 3 anos atrás a gente teve contato com esse trabalho dos canadenses. E achamos muito interessante porque a gente verificou que as crianças, ao ter contato com o projeto, elas conseguiam assimilar os problemas que se colocavam de uma forma muito simples, através da diversão, através da experiência mão na massa. Hoje em dia, se você apresentar para uma criança o que é a fórmula A² mais B² é igual a C², é difícil você entender. Agora, se você montar experimentos, montar traquitanas que demonstram o que aquilo quer dizer, a experiência mão na massa, ela vai rapidamente entender do que se trata. Hoje em dia está muito assim, né? Sim. A criançada não quer mais o lápis e o papel. A gente tem que ensinar, demonstrar cultura e educação, mas de uma forma prática, do dia a dia. Sim. Coisas do cotidiano da pessoa. Exato. Que se ela numa brincadeira, ela está usando matemática, ela está usando o lazer, ela está usando português, ciências, educação. E você agregou esse projeto, o qual você hoje está à frente, agrega nesse sentido. Exatamente nesse sentido. E nós todas as provocamos, idades? sim, na verdade assim, a gente vai até os 15 anos. Até os 15 anos. Tá, porque a partir dos 15 anos a garotada já começa a ter um comportamento diferente, já são mais as redes sociais, já é mais a balada, muda um pouquinho o foco. Mas para a criançada entre 6 e 12 anos é o projeto ideal para você promover a transferência do conhecimento. Porque primeiro, as crianças elas passam a entender, por exemplo, como é composta a água e o porquê da água ser tão interessante. A água não é simplesmente alguma coisa que você em casa pega um copo para matar a sede. Ela tem um outro contexto. E hoje é o que mais se fala, né? Exatamente, por detrás da água, que é a geração de energia, a geração de alimento. A criança, ela passa, vida, né? Exatamente, ela passa a ter uma visão diferenciada sobre aquilo que é água. Super atual esse assunto, inclusive porque num planeta como o nosso, que se chama Terra e tem 90% de água, falta água. Então, durante a apresentação a gente fala sobre isso. É muito bom. Nós temos um galão
que está cheio de água, mas a gente explica que aquela água, na verdade, 90 e tantos % daquela água é salgada, então ela não presta para o consumo humano. Né? Então, quando a gente vai separando tudo aquilo que não pode ser consumido pelo ser humano, naquele galão deste tamanho, que inicialmente está cheio, sobra um pedacinho, que tem que ser distribuído por cada vez mais pessoas no planeta. Ou seja, é uma água que precisa ser cuidada cada vez mais, né? Ela precisa ser tratada com responsabilidade. Demais. E aí entra o projeto. O consumo consciente começa, na verdade, na casa da gente, né? Se a gente parte do princípio que o problema não é meu, é só seu, esse já é o caminho errado, né? Total. Todo mundo tem essa responsabilidade, a parcela de responsabilidade. Nós temos que pra entender. É importantíssimo, né, vocês passarem isso. Exatamente isso. Ela entender que ela tem um papel fundamental também para para cultivar o planeta, para manter o planeta em atividade. Exatamente é responsabilidade dele. Porque a mídia em geral hoje taxa muito, não, é responsabilidade do outro, é do governo, que não faz nada. Não é só bem isso, não são só as autoridades que têm a parcela de culpa. Nós em casa, o cidadão de 5, 6 anos até 15 anos, já começa a ter essa consciência. É muito bom esse seu projeto, é muito bacana. E a projeção de expansão dele aqui no Rio de Janeiro e no nosso país, como é que você tem feito isso? A primeira vez que montamos esse projeto foi em São Paulo, no interior de São Paulo, a pedido de uma farmacêutica, a AMS, uma grande produtora de genéricos, a maior produtora de genéricos no Brasil. E o objetivo deles era que montássemos um projeto que falasse sobre ciência de forma lúdica. Por quê? Porque a mão de obra que eles precisam no longo prazo são o quê? Os cientistas. Tá? Então o objetivo era montar um projeto que interessasse as crianças pela ciência, que fizesse com que elas achassem legal o tema química e o tema biologia, que tem a ver. No dia a dia na escola é uma das matérias a matéria mais detestada, né? É a que dá mais pesadelo, né? Que deixa a pessoa sofrer. Exatamente. Então, através dos experimentos, mãos na massa, as crianças passam a entender que o que está por trás da teoria da química pode ser um mundo maravilhoso. Exatamente. Então, elas descobrem várias aí coisas. A gente tem aquelas reações, eu vou querer ser cientista. Eu vou querer... Vocês acabam descobrindo talentos, né? Exatamente. De várias formas, de várias áreas. Né? No caso aqui citado da ciência. Mas então, deve aflorar várias outras. Essa foi a primeira vez em São Paulo. Aí depois teve mais uma vez em São Paulo. E aí quando a gente percebeu que o projeto agradava muito para a criançada, a gente decidiu trazer o projeto para o Rio de Janeiro. Que bacana. E agora o objetivo inicial, em função desse incentivo do ISS, e da Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro, é colocar esse projeto no maior número possível de escolas da rede pública. E aí, como é que você está fazendo essa expansão? Já chegou a fazer uma negociação? E para a criançada participar, uma vez que o projeto vá para a escola dele, é automático? Tem que fazer uma inscrição? Não, no fundo nós montamos um planejamento de acordo com várias áreas de interesse. As áreas de interesse dos próprios incentivadores, o Libra, o Metrô, a Estácio, né? Que são os grandes responsáveis pela realização. Tem as áreas de interesse da própria prefeitura, né? Olha, nós queremos que o projeto aconteça mais aqui ou mais ali. Isso tudo é colocado numa mesa de discussão e a partir daí surge um plano de atuação, que no nosso caso vai levar o Circuito Cultural da Cidadania, que começou agora nesse final de semana no Caju, Complexo do Caju. Até outubro nós vamos passar aí por umas 20 comunidades pacificadas, no caso, né? É itinerante. São 4 grandes blocos onde nós vamos ficar visitando escolas, uma a cada dia, interagindo com as crianças, fazendo as oficinas, oferecendo um complemento à dinâmica escolar à qual elas estão habituadas. Isso no dia a dia escolar? No dia a dia escolar. Vocês vão lá Exatamente. E aí num dia específico acontece palestra, oficina, aí a gente monta todo o teatro dentro da escola, as turmas não vêm. Não precisa fazer cadastro, vocês vão até eles, nós todo vamos mundo até participa, eles. que é muito bom, né? Que é muito exatamente. bacana, é uma oportunidade para a criançada ver
a educação e a cultura de um ângulo diferente. Sim. Incentivá-los para que eles tenham essa consciência de que educação, cultura ainda é o caminho certo para chegar a um objetivo. Como você disse, já conseguiram descobrir vários talentos, entre aspas, já tem gente já se mostrando, eu vou querer ser cientista. As crianças, elas, de uma forma geral, elas são muito talentosas. E para o Fernando o QI é excelente. Imagino, né? Às vezes é uma questão de oportunidade. Exatamente. Que nosso país é tão de precário falta com isso, de né? estímulo, de falta de ambiente adequado, né? Verdade. Isso é uma situação que a gente enfrenta muito por aí, que a gente vê muito por aí. Imagino. E agora para você, vendo já o resultado desse projeto, vendo a aceitação do projeto, tanto em São Paulo como já foi, agora aqui no Rio de Janeiro, era o que você imaginava, o que você e todos os organizadores por trás dele queriam de fato, atingiram o objetivo, ou tem alguma meta a mais ainda para vocês chegarem? No fundo, eu acho assim pessoalmente que esse tipo de entretenimento educacional deveria fazer parte do dia a dia da escola. Seria interessante. Porque isso certamente faria com que o aprendizado, de uma forma geral, se tornasse mais interessante para a criança. A gente, volta e meia, percebe que os alunos, estudantes, passam a não frequentar mais a escola porque eles acham a escola chata. É chato porque o tema é chato, porque no fundo é porque não entenderam. Né? Às vezes o conteúdo não é assimilado e tudo aquilo que a gente não consegue assimilar passa a ser desconfortável. Né? Então, é o que acontece. É um preconceito que eles começam a ter com aquele determinado assunto. Exatamente. Então, não entende matemática, passa a não gostar de matemática. É uma reação em cadeia, né? Verdade. Agora, não é fácil implantar um projeto desses aí dentro da grade escolar para que isso faça parte do dia a dia. Eu acharia muito importante porque, certamente, eu acho que no longo prazo isso traria muitos benefícios, inclusive para melhorar o nível da própria qualidade do ensino, inclusive para professores. É verdade, porque eu acho que dá uma grande troca de aprendizado. Sim, claro. Não é? Vocês levam algo diferente para dentro da escola, com dinâmica, com prática, e o professor acaba entendendo que isso é melhor. E ele vai ver ali na prática que a criançada vai se jogar naquele mundo para entender aquilo que está sendo discutido e vai colocar em prática no dia a dia, vai levar para casa, para os amigos e tudo mais. Claro. Rio, São Paulo, a gente já viu que tem uma realidade, vocês já colocaram em prática. Vai viajar para mais estados do país? Estamos querendo viabilizar outras oportunidades. Como é um projeto que ele depende fundamentalmente e integralmente do patrocínio, é necessário você contar com o apoio das empresas, né? Para que essas iniciativas elas possam ser ações de continuidade. A continuidade é uma coisa muito importante, né? Então, o objetivo é esse. É uma ideia boa que as empresas conseguir fazer a manutenção do projeto e provocar outras regiões a recebê-lo, porque eu acho que o projeto ele leva uma mensagem muito boa. Com certeza. Vocês estão com um trabalho fantástico, brilhante. Parabéns. Obrigado. Parabéns. Obrigado por ter vindo aqui no nosso programa, na nossa casa, para expandir um pouco mais. A gente que é bem assistido aqui no Rio de Janeiro, graças a Deus. Os cariocas adoram, aceitam o nosso programa. Humilde na nossa filosofia aqui, mas nós levamos sempre uma informação boa. E o que a gente precisa hoje é disso, de informação boa, projetos bons. E as empresas que também nos assistem aqui, que pedem para eu mandar mensagem através da nossa galera Zap, olha, um projeto bacana para você incentivar a continuidade dele. Principalmente empresas cariocas podem entrar em contato. Fernando, tem algum contato, algum site que a pessoa pode, ou rede social? Sim. Todas essas... Como a garotada hoje está sempre nos Facebooks da vida. É uma febre, né? É uma febre. Então a gente montou como se diz aí, uma fanpage
para a gente poder registrar os momentos e, inclusive, ter o Facebook como um instrumento de informação. E propagação também. Exatamente. Através dele deve que é o estar expandindo. facebook.com/Circuito Cultural da Cidadania. Circuito Cultural da Cidadania. No Facebook, procurem lá. Vai encontrar a fanpage, pode deixar comentário, entrar em contato, saber por onde vai passar também, né? Sim, agora claro. Você tem uma agenda extensa até o final do ano. Final de outubro. Maravilha. Fernando, Exatamente. queria te agradecer pela vinda aos nossos estúdios, Que é isso. parabenizá-lo pelo projeto e Obrigado. espero que dê frutos e que expanda, vai para longe, vai Sim. lá para o Maranhão, lá para o Acre. Que tenha muita gente fazendo isso. E que tenha muita gente fazendo e que tenha muita gente também te apoiando, porque não deve ser tarefa fácil Não, com levar certeza. cultura, informação e educação para esse nosso Brasilzão. Iniciativas como esta, que seria a responsabilidade do nosso governo, mas que se nós não fizermos, ninguém faz e fica por isso mesmo. A E gente você tem faz a que, diferença na tem que sociedade. se conscientizar que não se pode ficar sentado em casa e a partir do princípio que os outros vão fazer. Com certeza. Tem que- Parabéns alguma mesmo coisa pelo a gente tem que trabalho. E que tenha muito e muitos mais anos de sucesso aí de existência, tá bom? Obrigado. Olha, gente, acessa lá no Facebook, então, Encontre-os, e aqui no Rio de Janeiro, até outubro vai ter a itinerante, ele começou lá no Caju, vai passar por diversos locais, lá no Facebook você vai ter bastante informação também. Eu vou para um rápido intervalo, a nossa galera Zap, o 995-854456 tá valendo. Na volta ainda tem muito assunto aqui, tem notícia direto da Central de Jornalismo e outros assuntos que você não pode perder. Tudo isso porque nós fazemos parte do seu cotidiano. Até já!